A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a você e a sua família. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Estamos aqui para lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e se você é novo por aqui, deixa aí o seu like e também, se você gostar desta videoaula, se inscreva em nosso canal. Toda semana estamos postando vídeos aqui da Escola Bíblica Dominical. Então, se você ama a Escola Dominical, se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você possa receber aí de primeira mão as lições onde toda semana estamos postando. Nesta oportunidade, nós chegamos à lição de número 6, cujo tema é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Como nós temos aprendido, meus irmãos, com essas lições preciosas, não é verdade? Na lição passada, nós estudamos acerca da lição de número 5. Zorobabel recomeça a construção do templo. E agora vamos falar sobre os muros de Jerusalém, que foi construído por Neemias. O textuário nos diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamará salvação, e às tuas portas louvor. Isaías capítulo 60, versículo 18. Verdade prática. Somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. A verdade prática é a verdade que nós devemos praticá-la. E o texto áureo é o texto de ouro, o texto principal desta lição. A leitura bíblica em classe se encontra em Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 4, e o capítulo 2, versículo 1 ao 9. Eu não vou ler para ganharmos tempo. Vamos entrar aí na introdução desta lição, que nos diz assim: nesta lição, estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção. Então, meus irmãos, nós vamos estudar, conforme eu disse, acerca dos muros de Jerusalém, que foi construído pela liderança de Neemias. Deus despertou Neemias para esta grande obra, assim como Deus também despertou o rei Ciro para que o povo de Israel pudesse retornar às suas terras. Nós vamos aprender nesta lição que o despertamento nos faz trabalhar, que o despertamento nos faz fazer a obra do Senhor, retomar a fazer a obra do Senhor. Então nós vamos entender nesta lição que é tempo de reconstrução, que devemos voltar a fazer o que fazíamos antes. Meus irmãos, quando Ciro, ele despertado por Deus, permitiu que o povo de Israel retornasse às suas terras, o povo voltou para Jerusalém, uma cidade completamente destruída. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele destruiu a cidade, ele destruiu o templo e ele destruiu os muros e as portas. Então, a cidade estava completamente destruída. Quando a Bíblia diz que Zorobabel, ele constrói o templo, ele só constrói o templo. Ele não constrói os muros e nem as portas. Então o templo estava construído no meio de ruínas. E agora vem Neemias e começa a construção dos muros e também das portas. Como nós vamos aprender, meus irmãos, nesta preciosa lição? Vamos para o tópico de número 1, que nos diz: Deus responde às orações de Neemias. Número 1. Deus envia emissário
a Neemias. Primeiramente, meus irmãos, Deus ele enviou um homem chamado Anani, que na verdade era irmão de Neemias. Então esse homem está vindo de Jerusalém para Suzã. E Neemias pergunta para ele o que se passa na cidade. E esse homem, que é um emissário, ele vai descrever toda a situação da cidade de Jerusalém para Neemias. Ele vai dizer: Neemias, a cidade está completamente destruída, os muros arruinados e as portas queimadas. O templo foi reerguido novamente por Zorobabel, mas o templo está no meio de uma ruína muito grande. A obra que ela começa, ela tem que ser completada. Estava faltando a construção dos muros e também das portas. E quando Neemias ouviu falar dessa real situação da cidade de Jerusalém, dos muros e das portas, ele se entristece. Ele começa a orar e a jejuar. Neemias, ele já tinha uma vida de oração, assim como Daniel, meus irmãos. Daniel já orava 3 vezes durante o dia, mas quando ele leu o livro de Jeremias e descobriu que o tempo do cativeiro estava chegando ao fim, que seria 70 anos, ele passou a orar com mais intensidade, com um propósito. Durante 21 dias, Daniel orou e Deus enviou a resposta por intermédio do anjo Gabriel. E aqui é a mesma situação, meus irmãos, de Neemias. Ele já era um homem de oração e agora ele passa a orar com mais intensidade. Nós podemos dizer aí que Neemias fez uma campanha de oração. Porque o número 2 diz: Neemias, angustiado, jejua e ora. Meus irmãos, Neemias era o quê? Ele era o copeiro do rei. Neemias tinha a função de experimentar a comida e a bebida que era servido ao rei. Se tivesse veneno naquela bebida, Neemias seria morto. Porque ele era o copeiro, ele tinha que experimentar a comida e a bebida, porque o rei não podia morrer, ele era a autoridade máxima. Então Neemias sempre estava ali provando o vinho. Logo, ele estava alegre, ele era um homem sempre alegre. Mas aqui, Neemias, quando ele ouve falar da situação de Jerusalém e do povo judeu, ele se entristece. Pela primeira vez, Neemias está triste diante do rei Artaxerxes. É assim que o crente deve se comportar. Nós sempre devemos estar alegres, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Uma única vez Neemias está triste. Existem pessoas que ficam alegres um dia e o resto da vida é triste. Mas Neemias não, ele sempre foi alegre e somente um dia ele está triste. No dia em que ele descobriu que o povo estava em grande miséria. Neemias era um grande patriota, meus irmãos. Ele amava a sua pátria, a sua nação, o seu povo. Então aqui ele começa a orar. Esta oração de Neemias, você professor, você aluno, para que você possa entender melhor, leia o capítulo 1 e o versículo 5 ao 11. Esta foi a oração de Neemias, uma oração que durou 4 meses. Ela começou no mês de Quisleu, que é dezembro, e terminou no mês de Nissan, que é março. Ela terminou porque Deus enviou a resposta, quando o rei Artaxerxes permitiu com que Neemias fosse a Jerusalém reconstruir novamente os muros da cidade. Esta oração de Neemias ela é semelhante, meus irmãos, à oração de Daniel, no capítulo 9. Neemias ele faz uma oração linda, uma oração maravilhosa. Aqui no 3, diz assim: Deus responde às orações de Neemias.
Qual foi a oração de Neemias? Neemias não orou assim: Deus, tem misericórdia de mim. Não. Neemias orou: Deus, tem misericórdia do teu povo e da tua cidade. Veja, que ponto forte na vida de Neemias, né? Aqui nós podemos ver um grande líder, um líder que não se preocupa com si mesmo, mas que se preocupa primeiramente com o povo. Porque Neemias estava em uma situação privilegiada. Ele morava no palácio, ele era o copeiro do rei, ele não estava sofrendo dano algum, mas ele estava preocupado com o seu povo, com a sua cidade, com os muros e com as portas. Louvado seja o Senhor. E Deus responde às orações de Neemias. No capítulo 2, versículo de número 4, o rei diz: que me pedes agora? Neemias agora tem o direito e o dever de dizer para o rei o que ele quer. E ele diz: olha, eu quero voltar novamente à cidade de Jerusalém para reconstruir os muros e também as portas que estão completamente destruídas. Eu quero visitar a terra do sepulcro de meus pais. Deus respondeu à oração de Neemias. E no número 4 vai falar que Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Isso aqui, meus irmãos, foi um despertamento, aonde somente Deus pode fazer isso. Assim como Deus despertou Ciro, Deus também despertou o rei Artaxerxes. Neemias orou, e tudo isso foi uma influência muito grande. Se você quer que Deus desperte alguém na sua família, ore a Deus, peça a Deus, porque só Deus pode fazer isso. Só Deus pode despertar o seu filho do sono da indolência, a sua filha, o seu esposo, a sua mulher, alguém que está dormindo em um sono profundo, que está parado, que parou, que não quer mais fazer a obra do Senhor. Ore a Deus e peça esse despertamento, porque quando Deus desperta alguém, essa pessoa ela retorna ao trabalho novamente. E aqui, meus irmãos, Deus despertou o rei Artaxerxes e ele permitiu com que Neemias ele voltasse para a cidade para começar a obra. O tópico de número 2 diz: Neemias chega a Jerusalém. Neemias faz levantamento da real situação dos muros. É interessante, meus irmãos, que Neemias é um estrategista. Veja, o rei Artaxerxes permitiu com que Neemias voltasse, mas ele deu um tempo determinado para ele voltar para Suzã novamente, porque Neemias era muito amado pelo rei. Ele era um serviçal, era um homem que trabalhava. E ele disse: olha, Neemias, você pode ir, mas em tal tempo você vai voltar. Então Neemias estava apressado, não é verdade? Neemias tinha que ir e trabalhar rapidamente para voltar logo no tempo determinado pelo rei. Mas o que me chama a atenção é que quando Neemias chegou em Jerusalém, durante 3 dias ele ficou parado. Ele não trabalhou. Por quê? Porque Neemias ele fez um levantamento da situação dos muros. Ele ouviu falar por Anani como estavam os muros, mas ele não tinha visto com seus próprios olhos. Então, quando ele chegou lá durante 3 dias, ele ficou estudando, ele ficou pesquisando. À noite ele saiu com os seus amigos e ele então começou a ver ali os muros. Ele viu as portas que estavam em ruínas e depois de 3 dias ele começa a trabalhar. Então aqui nós temos um ponto muito forte, que antes da gente fazer um projeto, precisamos se assentar e estudar para ver se podemos começar e concluir. Porque foi isso que Neemias fez. E é isso que está escrito no livro de Mateus. Antes de você fazer uma grande obra, uma grande construção, se assente e estude para ver se você pode começar e se você tem recursos para terminar. Louvado seja o Senhor.
Isso é um ensinamento muito forte, não é verdade? O número 2 diz: Neemias declara a sua intenção de reedificar os muros. Depois de 3 dias, Neemias ele vai falar qual é a sua intenção. Ele diz: olha, a minha intenção é reedificar novamente o muro e também as portas. Eu quero ler com os irmãos no capítulo 2 e o versículo 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Depois que Neemias disse qual era a sua intenção ali, e que o rei havia dado cartas permitindo a sua vinda até a cidade de Jerusalém, e também o recurso, os materiais para a construção, o povo se alegrou. O povo se levantou em uma só voz e disseram: então vamos construir esta obra para o nosso Deus. Uma coisa que nós precisamos é de incentivo para fazermos a obra de Deus. E Neemias aqui foi um grande líder que incentivou o povo a trabalhar. O crente que não trabalha, dá trabalho. Você tem que fazer com que os crentes venham trabalhar, para que ele não venha dar trabalho para você, para que a obra do Senhor venha crescer. Há muito trabalho a fazer na seara e na vinha do Senhor. O tópico de número 3. Neemias inicia o levantamento dos muros. Número 1. O plano de Neemias. Qual era o plano de Neemias? Era reconstruir novamente o muro e também as portas. As portas é muito interessante. Quantas portas eram? Eram 12 portas. E essas portas tinham nomes. E esses nomes estão na Bíblia. A primeira porta é a porta do vale. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 9. A porta da fonte. Neemias, capítulo 2, versículo 14. A porta das ovelhas. Neemias, capítulo 3, versículo 1. A porta do peixe. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 14. A porta velha, ou a primeira porta. Neemias, capítulo 3, versículo 6. A porta das águas. Neemias, capítulo 3, versículo 25. A porta dos cavalos. 2 Reis, capítulo 11, versículo 16. A porta do leste, ou oriental, ou a porta do ouro. Neemias, capítulo 3, versículo 29. A porta dos registros. Neemias, capítulo 3, versículo 31. A porta de Efraim. Neemias, capítulo 8, versículo 16. A porta da prisão. 2 Reis, capítulo 11, versículo 6. E a porta do monturo. Neemias, capítulo 3, versículo 14. Essas são as 12 portas e esses são os seus 12 nomes. Então, eram muitas portas pelos quais Neemias iria reconstruir novamente, não é verdade? A obra era muito grande. E aqui no decorrer desta lição, nós vamos entender em quantos dias e como Neemias reconstruiu tudo isso. Se até aqui este canal tem sido bênção para você, não se esqueça aí de deixar o seu like. Isso ajuda muito e nos incentiva. Amém? Eu ajudo você e você me ajuda aí do outro lado. Que Deus continue abençoando. Essas foram as 12 portas, meus irmãos, da muralha. Número 2. A tática de Neemias. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar. Essa era a tática de Neemias. Chamar todas as pessoas que quisessem trabalhar. Não era ninguém forçado, ninguém era obrigado. Era por livre e espontânea vontade. Quem quisesse trabalhar, vem que tem muito trabalho, tem muita obra a fazer. Assim é hoje na obra do Senhor. A Bíblia diz que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. A seara é muito grande,
mas está faltando trabalhadores. E o líder hoje, ele tem que chamar pessoas que querem trabalhar, viu? Pessoas que querem fazer o serviço para o Senhor. Não é ser visto, é serviço. Porque não adianta nada uma pessoa que quer fazer a obra do Senhor porque ela está sendo forçada. Não, Neemias disse, olha, tem muita coisa a fazer. Quem quer trabalhar, venha. Essa foi, meus irmãos, a tática de Neemias. E o número 3 vai falar acerca da união dos judeus. Ficou ameaçada. Ou seja, meus irmãos, a união ela é muito forte. Quando a igreja está trabalhando em união, é como se fosse um laço, um círculo. É muito difícil o inimigo entrar. As brechas vão sendo fechadas. Então o inimigo ele não vai conseguir destruir esta obra, porque aqueles que estão trabalhando estão em plena união. Vamos aqui para o tópico de número 4. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Número 1. Iniciada a edificação dos muros. É interessante, meus irmãos, que o povo estava em grande miséria. O povo estava em grande desolação. E tinha 3 rapazes lá, e também alguns samaritanos, em especial Sambalate, Tobias e Gesem, que enquanto o povo estava em grande miséria, em grande ruína, enquanto a cidade estava em destruição, eles não falavam nada. Bastou ouvir Neemias, um homem que quer trabalhar, e eles se levantaram contra. Eles se levantaram contra Neemias. É por isso, meus irmãos, que esta obra levantou muita oposição, muita resistência. Porque tem pessoas assim na igreja. Enquanto a obra está passando por grandes dificuldades, eles não falam nada. Mas quando a obra começa a andar, eles se levantam contra. Mas eles não vão prevalecer, porque a obra é do Senhor e ninguém consegue prevalecer contra o nosso Deus, não é verdade? Vamos aqui para o número 2. O muro foi concluído. Esta vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Neemias, capítulo 6, versículo 16. Olha que texto lindo, que texto maravilhoso. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito os seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Uma construção que durou 52 dias. E eles reconheceram que foi a mão de Deus. Os inimigos dos judeus reconheceram isso. Um grande número de inimigos contra um pequeno remanescente de judeus. E não prevaleceram, porque a mão de Deus estava ali. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a muralha que foi construída, ela tinha 12 metros de altura, 8 metros e meio de largura e 4.000 metros de comprimento e 34 torres de vigia. E tudo isso foi construído em apenas 52 dias. E quando o povo inimigo viu isso, eles disseram, verdadeiramente a mão de Deus está aqui. Aleluia! Louvado seja Deus. Tópico 5. O muro foi solenemente inaugurado. Sim, meus irmãos. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas, a fim de dedicar os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaudes e com harpas. Quando os muros foi reconstruído depois de 52 dias, houve alegria, cânticos, alaudes, harpas. O povo se alegrou muito, os levitas, os sacerdotes, porque quando uma obra é completada, o povo se alegra, não é verdade, meus irmãos? E ali a obra foi concluída. O ato de dedicação incluiu duas
procissões ao longo dos muros, aos quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifício. Meus irmãos, essa alegria, diz o texto sagrado, foi tão grande que se podia escutar de muito longe. As pessoas de uma distância muito longe podiam escutar a alegria desse povo. Aleluia, porque a obra verdadeiramente foi uma obra esplendorosa. Glória a Deus por isso. E o tópico 6, os muros trazem ensino simbólico importante. A Bíblia fala da salvação como muro. Qual é o significado, meus irmãos, desse muro que foi reconstruído por Neemias? Fala da salvação. Quem estava pelo lado de dentro dos muros estavam salvos. O povo judeu, no Antigo Testamento, era o povo de Deus. Fora dos muros eram os gentios. Ninguém pode estar em cima dos muros. Isso fala de indecisão. Ou nós temos que estar pelo lado de dentro ou pelo lado de fora. É melhor que nós escolhemos o lado de dentro. O lado de dentro do muro da salvação. Número 2, o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. E também fala de proteção. Muitas das vezes os inimigos vinham atacar e havia aquela muralha. Dificultava muito o ataque do inimigo, não é verdade? Então essa era a proteção. Os muros são muito importantes na nossa vida. O nosso Deus é como uma sebe, como uma cerca viva ao redor de nós. E nós precisamos depender dessa divina proteção de Deus. Os muros é tão importante, meus irmãos, para os judeus, que hoje, no século 21, o lugar mais sagrado para os judeus é o Muro das Lamentações. Veja como os muros são importantes para os judeus. E aplicando isso para a igreja, o muro fala de salvação. O muro, ele fala de proteção. Devemos estar pelo lado de dentro do muro, pelo qual nós vamos estar protegidos pelo nosso Deus. Que Deus continue abençoando a você. Se você gostou desta videoaula, se inscreva em nosso canal e também compartilhe a palavra de Deus. Amém?